Olá, boa noite. Shalom de Deus sobre a Graça sua e a vida, paz. sobre a sua casa, Estamos sua família. nos achegando para mais um culto ao Senhor, através dessa live. Hoje está conosco, a família do Adriano, da Liliane, seus 2 filhos. Amém. E eles vão entoar a adoração no violão, vamos cantar uns louvores ao Senhor. Depois nós teremos a palavra ministrada nessa noite pela pastora Raquel, e ela vai abordar sobre o novo nascimento, acompanhado do seu testemunho, Amém. da sua conversão, desse novo nascimento que ela recebeu, esse presente de Deus, e que mudou toda a vida dela, e muda de todo aquele que se submete, que se entrega, que se rende, a passar pelo processo do novo nascimento. Então, se prepare aí, vamos nos achegando. João, Sirlene, Ruth, Zé João, Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor, a paz esteja em cada coração, reinando. Eu queria pedir para vocês que explicar a importância de cada um de vocês compartilhar, na hora que estiver assistindo, estiver participando, cultuando, compartilhar com a sua rede, com todos aqueles que estão aliançados com você na sua rede, aí do Facebook, do Instagram, porque isso multiplica, isso, nós falamos compartilhar, mas a Bíblia fala do evangelismo, quando você compartilha com toda a sua rede, nós temos tido aí, quando há compartilhamentos, só para você ter uma noção, nós tivemos no domingo 33 compartilhamentos, nós alcançamos quase 3.000 visualizações. Anteontem, não sei que dia aí, nós tivemos um compartilhamento, nós atingimos 205 visualizações. Então o compartilhamento, por quê? Porque ele espalha geograficamente e alcança as pessoas, Mesmo que ela entre um pouquinho, mesmo que ela não fique muito tempo, mas a palavra está sendo semeada, a boa notícia está chegando. Seja um evangelista, desse século, através dessa mídia, sem sair de casa, no seu conforto, e envia para eles, reparte a boa notícia do Senhor. Viu? Que você tem essa consciência, é rápido, é só você entrar aí e pôr lá compartilhar e enviar para todos, do seu canal aí, daqueles que você tem amizade, que estão cadastrados na sua rede, e nós podemos chegar a números inimagináveis. Amém? Então que você possa preparar o seu coração aí nessa noite para receber do Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Adora o Senhor, meu irmão. Diga para Ele vir tomar o lugar dele na sua vida, no seu coração, na sua casa, nas suas finanças, no seu trabalho. Senhor, meu Deus, guarda o meu coração. Aonde? No teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar meu ser. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus.
Aonde tu estás, estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Em você, meu irmão, no seu coração. dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás, estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Obrigada, meu Deus. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás, estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tu habitas em nós, Senhor. Tu habitas em mim. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Adoremos o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Sim, ó Deus. Todo-Poderoso. Aleluia. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto, foi perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quebro meu vaso, Senhor. Eu quebro, Senhor, aos seus pés, Senhor. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu
Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Oh Deus, aleluias, glória a Deus. Eu quebro meu vaso, Sim, eu Senhor. quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço Oh, Senhor, do perfume derramado, importa o preço, a tua Senhor. presença vale mais. Oh, A aleluia. tua presença vale mais. E não importa o preço Sim, meu do Deus. perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Glória a Deus, aleluia, aleluias, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos, boa noite, a graça do Senhor seja sobre nós, muito obrigada Liliane, Adriano, por esse momento de adoração, de preparar o nosso coração, né, do nosso coração estar preparado à terra, adorando ao Senhor, trazendo o céu na terra, trazendo a presença do Senhor para a nossa vida, porque o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Adorar o Senhor é tudo que nós somos, é tudo que nós nascemos para ser, adorar, sermos adorador. Então nunca deixe que ficar sem o louvor na sua vida, sem adorar, sem expressar e falar para Ele o quanto você o ama, o quanto você é grato, né? E eu sou uma pessoa que posso expressar a minha gratidão, porque Jesus tem feito grandes coisas na minha vida, Ele fez, está fazendo e vai continuar fazendo, assim como na vida de cada um de vocês, amém, queridos? E hoje eu quero compartilhar com vocês, né, a palavra de Deus e assim dando testemunho do meu encontro, do meu novo nascimento. Todos nós precisamos, né, nascer de novo. E como é esse mistério, né, de nascer de novo? E eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro de João, livro de João, capítulo 3, do verso 3 ao verso 6. Amém, queridos? Vamos ver o que a palavra de Deus fala e depois, logo em seguida, eu vou estar falando como foi assim o meu encontro. Amém, queridos? Fique aí ligadinho, não saia daí. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com aqueles que você ama e que o Espírito Santo de Deus, o nosso amado Espírito Santo, aquele que fez essa obra linda na minha vida, possa fazer na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua parentela, e que eles sejam tocados, que haja muitas conversões, que haja um novo nascimento, mesmo você que não teve uma experiência, que nasceu de novo, mas que não teve uma experiência como a minha, né? Mas que sabe, que tem convicção e certeza de que o Senhor te chamou e que o Espírito Santo habita em você. Olha aqui que a palavra de Deus fala em João, capítulo 3, do verso 3 a 6. Fala assim para nós. Jesus respondeu e disse-lhe, Jesus estava ali conversando com Nicodemos. Fala, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Verso 5.
Jesus lhe respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém, queridos? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por que nós precisamos nascer de novo? Por que há esse questionamento? Nicodemos, como nós vimos aqui, fala no verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha, Nicodemos, ele foi ter com Jesus, porque ele via os sinais, ele via as maravilhas que o Senhor operava, que o Senhor estava fazendo, por onde o Senhor Jesus passava, ele via. Então, Nicodemos, naquele encontro com Jesus, ele sabia, ele falou: como que pode, você sendo mestre, fazer essas coisas, esses milagres? Então nós vemos aqui que a necessidade, de ter um novo nascimento, porque o novo nascimento é tão necessário para mim e para você. E eu vou citar aqui 7 coisas que é necessário para esse novo nascimento. Primeiro, sem o novo nascimento, estamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Efésios 2, de 1 a 2. Depois o pastor vai colocar aí para você, vai colocando aí os versículos para você. Amém, queridos? Aleluia. 2. Sem o novo nascimento, nós somos por natureza filhos da ira. Efésios 2, verso 3. Terceiro, sem o novo nascimento, nós amamos as trevas e odiamos a luz. Está em João 3, verso 19 a 20. Você pode ler depois. 4. Sem o novo nascimento, nossos corações são duros como pedra. Ezequiel 36, verso 26 e Efésios 4, verso 18. 5. Sem o novo nascimento, nós somos incapazes de nos submeter a Deus ou de agradar a Deus. Em Romanos 8, verso 7 até o 8. 6. Sem o novo nascimento, nós somos incapazes de aceitar o Evangelho. Sem o novo nascimento, nós não temos condições de aceitar o Evangelho de Cristo. Efésios 4, verso 18, 1 Coríntios 2, verso 14. E por último, 7, sem o novo nascimento, nós somos incapazes de vir a Cristo ou recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Está em João 6, verso 44 e também 65, verso 1. E 65, e 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. Amém? Depois vocês vão estar ali, vai estar colocando o pastor para vocês ali, está lendo direitinho. Amém? E isso é o que nós precisamos para nascer de novo. E o que é o novo nascimento? O que é o novo nascimento? O novo nascimento ou a regeneração, aquilo que foi regenerado. O novo nascimento é regeneração. É o ato pelo qual Deus concede uma vida espiritual àqueles que confiam em Jesus. Sem esse nascimento espiritual, ninguém pode conhecer as coisas espirituais nem entrar no reino de Deus. Jesus fala do reino de Deus que leva o homem à prática das boas obras pela transformação interior. Nicodemos, acostumado à prática de rituais internos da lei, tinha dificuldade de entender com o coração. E quantos nós, pela prática de rituais, pela prática da lei,
temos dificuldade de compreender, de entender com o coração, porque as coisas de Deus é compreendida com o coração. E assim estava nós, e assim estava eu na minha vida, né? Em volta ali de 1992, por ali, 93, né? Por ali, estava eu já tendo a nossa vida. Casei muito nova, casei com 18 anos, né? E uma criança, uma menina, casamos e começamos ali a nossa vida, já começamos ali um casamento já cheio de batalha, cheio de desafio, sem termos experiência de nada, sem sabermos, né? Era sonhadores, né? Nós sonhávamos, era sonhadora, ingênuo meu coração, um coração simples, um coração ingênuo, um coração onde só queria ali aquela felicidade, construir, né, um casamento alicerçado, mas os anos vão passando e muitas coisas vão acontecendo. E assim não foi diferente comigo. Mas chegou em determinada época da minha vida, aonde eu procurava, eu tinha uma sede, eu tinha uma fome de conhecer a Deus. Eu queria conhecer a Deus. Mas, voltando lá atrás, quando eu era criança, quando eu era pequena, o meu pai e a minha mãe, a importância que é o pai e a mãe conduzir seus filhos, levar os seus filhos para a presença de Deus. Meu pai e minha mãe me levavam na igreja. E ali eu conheci os hinos, as palavras, aquilo ficou guardado no meu coração. Mas quando eu atingi a adolescência, eu não quis mais acompanhar os meus pais. Eu não quis mais, porque eu achava muito difícil a doutrina, né? Achava muito difícil seguir, acompanhá-los, né? Porque meu pai e minha mãe estavam numa denominação aonde os homens ficavam separados das mulheres, onde as crianças também tinham todo aquele cuidado, né? Então era uma coisa assim muito tradicional, muito radical. E quando eu atingi a adolescência, eu não quis mais acompanhá-los, né? E não quis mais saber. Aí como eu já tinha sido consagrada ao Senhor, né? Apresentada ao Senhor na igreja, eu cheguei numa época, numa idade, onde que eu queria o quê? Eu queria ter padrinho, eu queria ter madrinha, que eu conhecesse, né? E assim eu fiz a minha escolha. E eu convidei meu padrinho, a minha madrinha, e assim eu fui na igreja católica, ali quando eu tinha 11 anos, e ali eu fui batizada na igreja católica, né? Por minha vontade, por minha escolha, porque eu tinha fome e sede de Deus. Mas nada daquilo preencheu. E aí eu passei, fui crescendo, me casei, e vem as lutas, vem as dificuldades, os desafios. E ali então começamos uma etapa de dificuldade. Eu tive endometriose, né? Eu fui acometida dessa doença, dessa enfermidade de endometriose. Então eu ficava muito dependente, ia no médico muito, ninguém sabia. Naquela época não tinha descoberto o que era endometriose, não era um diagnóstico claro, né? Então eu tinha problemas ali na minha saúde, né? E eu buscava muito, e buscava a Deus, e tinha sede, fome de conhecer. E ali então eu comecei a buscar, mas de uma maneira como a igreja católica, eu ia nas missas, eu ia nas reuniões, né? Comecei a fazer outras coisas na igreja católica, mas aquilo não supria, aquilo não preenchia o meu coração, a minha vida. E determinado tempo, né, eu comecei a seguir, a estudar segundo Allan Kardec, né? Eu comecei a estudar o livro segundo Allan Kardec e comecei, alguns amigos, algumas pessoas a estar indo, a estar acompanhando, né? Ali o espiritismo, e aí foi o fundo do poço para mim, né? Porque eu entrei, mergulhei mais, era
Aí eu comecei, por causa da saúde, a tomar passe, a tomar remédios preparados ali, né, por eles, e comecei a tomar águas fluídas, e comecei a estar indo, porque eu tinha muita fome, muita sede, eu comecei a estar indo nas reuniões deles, né, e eu não me conformava com aquilo, porque eu saía pior do que quando eu entrava, porque era tudo muito assim, obscuro, tudo muito às escuras, né, não tinha uma clareza, e quando eu via, e quando naquelas reuniões ali, eu via a manifestação espiritual ali, eu via a incorporação, né, de outras pessoas que recebia as entidades ali, aquilo me assustava terrivelmente e me incomodava terrivelmente. E sempre eu compartilhava com meu pai, e ele sempre me aconselhou e falava, não é esse caminho, você não pode, né, seguir esse caminho, porque não é isso. A palavra de Deus diz, e ele me falava, ele pregava a palavra para nós, mas por causa da enfermidade, por causa da minha vida, como eu estava vivendo, as tribulações, os desafios, né, tudo aquilo que eu estava vivendo na minha vida. E depois eu já tinha as crianças já tinham vindo para nós, que foi um presente de Deus, né? Nossos filhos. E mesmo assim eu tentava buscar e acabei levando eles também, né? Pequenininho, claro que segue pai e mãe. Por isso que eu falo da importância, da seriedade que é o pai e uma mãe conduzir seus filhos na vida espiritual. Mas um dia, né? Eu já morava ali no Recanto Esperança, e todas as vezes que eu fazia esse trajeto, né, que nós caminhávamos ali de carro para Franca, eu comecei a clamar a Deus, eu clamava a Deus porque eu queria conhecê-lo, eu tinha fome e sede, eu falava, meu Deus, meu pai fala que eu estou errado e eu não me sinto bem, eu continuo cheia de opressão, a nossa vida continua uma luta, uma batalha, e nada se resolve, nada está claro para mim, dentro do meu coração, dentro do meu sentimento havia um buraco, havia um vazio muito grande, havia uma luta constante, mas eu era determinada, sonhadora, perseverante, eu tinha muitos sonhos, muito desafio, e numa dessas situações que eu estava, muitas vezes eu falava para Deus, né, que eu não queria mais viver, eu cheguei num ponto de desejar assim, eu não quero mais viver, porque eu não estou encontrando sentido, porque a minha vida era muita luta, muita batalha, muitas coisas, conflitos internos, conflitos interior, conflitos comigo mesmo, conflitos, né, na vida profissional, vida material, havia muitas dificuldades. Então eu falava para Deus, eu falei, se o Senhor existe, nas minhas viagens, né, que eu vinha de lá para Franca, de Franca para minha casa, e vendo os meus filhos, né, e vendo tudo aquilo que eu fazia, quando eu vinha para essa reunião, eu ficava pior do que quando eu voltava, né, eu ficava pior, aquela situação ficava pior, a minha casa estava pior, nosso relacionamento estava pior, meus filhos estavam sofrendo, e então eu falei para Deus que eu não queria mais viver aquela vida que eu estava vivendo. E então eu comecei a pedir a Deus se havia mesmo um Deus no céu, se havia mesmo um Deus criador, se existia um Pai celestial, se o Deus que o meu pai falava para nós, nos ensinava, pregava para nós, o Deus da Bíblia, era verdadeiro, existisse, que ele se revelasse a mim, porque eu não queria mais precisar estar indo naquele lugar, eu não queria mais aprender aquilo, porque aquilo não testificava no meu coração, aquilo não trazia paz no meu coração, e isso eu clamava a Deus desta forma, e então eu parei, aí eu parei de vir nas reuniões, né, naquelas reuniões que eu vinha, e quando na minha sofrimento, na minha luta por causa das enfermidades,
e eu clamava a Deus, eu não deixei de buscar a Deus, e por isso que eu falo da importância de levar os filhos para a presença do Senhor, de conduzir os filhos quando as professoras faz a aulinha para vocês, os dias, vocês pôr os filhos de vocês a conhecer a Cristo, conhecer a palavra de Deus, porque eu não esqueci o Deus do meu pai, eu não esqueci os ensinamentos de quando eu ia na igreja, mesmo já mais velha, casada, já com as crianças, tudo, eu não esqueci. E numa dessas viagens, que eu clamava a Deus e chorava, eu chorava, Senhor, eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo. Eu não encontro sentido, não tem sentido para isso. E então o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, claro. Amém, queridos? Voltou, né? Vamos orar, né? Vamos orar porque é forte mesmo, né? O inimigo não quer que você ouça, não quer que você saiba disso, né? Não quer que você seja edificado. Então, a importância de falar para as nossas crianças. E eu, nessa caminhada, o Espírito Santo falou fortemente no meu coração: você precisa nascer de novo. E eu levei um susto. Eu levei um susto quando eu ouvi aquela voz. Eu não sabia que era o Espírito Santo. Mas ele falou: você precisa nascer de novo. E aí eu falei: mas como assim? Como que eu preciso nascer de novo? E ele me falou o nome do livro e aonde eu encontrava a resposta. Ele me deu, né, João capítulo 3, que fala sobre Nicodemos e fala desse novo nascimento. E o Espírito Santo falava para mim: você precisa nascer da água e do Espírito. Porque eu falava para ele, mas como eu vou nascer de novo? Por acaso, como Nicodemos questionou Jesus, eu posso, velha desse jeito já, eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Como que eu vou nascer de novo? Então eu vou morrer e vou nascer de novo, como diz a reencarnação? É isso? Eu vou morrer e vou reencarnar em outra vida, em outro corpo? O Espírito Santo falou para mim: você tem que nascer da água e do Espírito. E me encaminhou, me conduziu para mim ler essa passagem, essa palavra. E quando eu li, um júbilo no meu coração, uma alegria no meu coração, uma paz no meu coração. Imediatamente ele me falou: ele vai e desce nas águas do batismo. E eu falei: como que eu vou fazer isso? Porque eu não pertencia a igreja nenhuma. Eu não estava na igreja. Eu já tinha feito o meu batismo na igreja católica quando eu tinha 11 anos. E o Espírito Santo falava: desce nas águas. Você precisa morrer a velha natureza, a velha Raquel, e nascer uma nova em Cristo Jesus. E somente através do batismo, de você descer, sepultar a velha Raquel, você pode nascer de novo, nascer do Espírito. Então, queridos, eu peguei o meu pai, eu chamei ele e perguntei: quando vai ter batismo? Tem batismo na sua igreja? Quando é que tem batismo lá? Então meu pai me falou e eu chamei meu esposo para ir. Falei: eu quero ir porque eu vou batizar. Será que eles me batizam? Era tão forte, aquela presença tão forte daquela voz do Espírito Santo, que até hoje eu ouço essa voz. Era tão profunda. E eu peguei meu pai e fui com ele. Nós fomos juntos. E ali era o dia do culto do batismo. Eles não perguntou nada para mim. Simplesmente meu pai, chegamos lá e ele falou que eu queria batizar. E eles têm o batistério lá na própria igreja. E então eu fui preparada.
eu desejei, eu queria tanto, aquilo era tão importante para mim, porque o Espírito Santo, ele estava falando comigo. E eu então dei aquele passo, eu entrei ali na água do batismo, e quando verdadeiramente eu fui tombada para trás, que eu fui mergulhada naquelas águas, eu sabia que ali eu estava sendo sepultada, eu estava ali morrendo para mim mesma, morrendo para tudo aquilo que eu tinha vivido até aquela hora, aquele dia, e nascendo no Espírito. Glória a Deus, aleluia. E foi a experiência mais maravilhosa, foi a experiência mais incrível que eu tive na minha vida. Foi uma experiência tão profunda que eu saí dali totalmente diferente, totalmente renovada, restaurada. E ali foi um processo de uma caminhada, foi um processo aonde muitas coisas estavam acontecendo na minha vida. E então eu clamando a Deus, e agora? Como que eu faço? Porque eu não queria estar ali naquela denominação. Eu não queria acompanhar ali o meu pai, daquela doutrina, porque eu queria ser guiada, dirigida pelo Espírito Santo. E nesse tempo, o irmão do pastor Humberto, ele estava indo, né, numa igreja, numa determinada igreja, e ali ele estava ali participando de encontros de casais. E logo em seguida, né, a gente foi convidado por ele e a esposa dele nos convidou para estarmos indo ali naquela denominação, aonde eles fizeram o convite para nós de fazer um encontro de 3 dias de casais. E imediatamente nós fomos inscritos ali, eles prepararam tudo para nós e nós fomos para aquele encontro. Naquele encontro ali de 3 dias que nós ficamos ali, né, naquele lugar, naquele encontro, onde a palavra de Deus foi ministrada, onde houve vários ali processos na nossa vida, aonde nós podemos até fazer novamente nossos votos de casamento. Nós podemos ali, né, nos casar novamente diante de Deus. Ali foi algo tão maravilhoso, foi algo tão, sabe, impactante na nossa vida, né? E assim, o meu esposo ainda estava resistente, ele ainda estava com o coração duro, mas eu chamei, ele foi, né? Ele foi porque ele era totalmente razão, né? Ele era, a razão dele falava mais. E eu tive esse encontro com o Espírito Santo de Deus, aonde o Espírito Santo de Deus, ele falava comigo, ele me dava versículos, ele me falava os livros da Bíblia, né, que eu deveria ler. E aquele encontro que nós fomos, e dali em diante, eu não saí mais de tão apaixonada que eu estava pelo Senhor. E então eu fui, né, tive ali várias pessoas, né, que nos ajudou. E ali eu fui convidada ali para participar de um grupo, né? A afinada Mariângela, ali do Soberbel, né? Finado Soberbel, a dona Janete, foram partes importantes na nossa vida, de ensinamento, de instrução, né? Onde eles nos acolheu com tanto amor, com tanto carinho, né? Ali a pastora Luiz, o pastor Wagner, na época não era pastor, eles eram missionários, né? Tinha vindo, a pastora Luísa tinha feito Jocum, e o pastor Wagner era membro dessa denominação. Então ali eles nos acolheram e nós começamos aquela amizade bonita. Mas nesse tempo que nós começamos e que a gente começou a ir para a igreja, não foi fácil. Não foi nada fácil para nós. Porque quando nós saímos, eu saía de casa, quando eu ia para as reuniões, né, na dona Janete ali, do discipulado, que nós estávamos fazendo discipulado, né, nós tínhamos um grupo ali maravilhoso, hoje a maioria é pastor, está firme em Jesus, aquele grupo tão abençoado, né, todos cresceram espiritualmente, mas não foi fácil para me desvencilhar de todas aquelas coisas, né, que eu vivi, né, no passado, nas denominações onde eu andei. Então, quando eu saía da minha casa,
O diabo, ele não queria me perder. O diabo não queria soltar a nossa vida. O diabo, ele não queria nos continuar preso nele. Que a nossa vida de destruição, de derrota, de vergonha, de humilhação, ele queria ainda exercer o seu domínio sobre nós. E quando eu saía da minha casa, que eu morava na chácara, eu vinha para a igreja, nós vínhamos para o culto. Quando eu saía da minha casa, eu escutava os passos em cima dos toldos, em cima da garagem, aquele espaço, aquela entidade, ela estava ali presente, ela estava ali real. E eu vinha para o culto e aquilo arrepiava, aquilo nós vinhamos orando para o culto e sentia aquela presença maligna, né? Aquela presença, aquela opressão sobre nós. E isso não foi pouco tempo, foi várias e várias vezes, aonde nós em casa, dormindo, muitas vezes a gente via aquela presença maligna, aquela sensação daquela presença que não era de paz, não era de alegria, não era harmoniosa. Porque quantas vezes, né, eu por causa da enfermidade, abri tantas portas, né, porque eu fiz muitas vezes aquela cirurgia espiritual por causa da minha enfermidade da endometriose. Eu fazia na minha casa, né? Ficava todo naquele processo de ficar na cama, de me preparar como se eu fosse fazer uma cirurgia pelo médico mesmo. Aquela entidade ia na noite, na madrugada e fazia a cirurgia. Era essa legalidade que nós dávamos na ignorância, porque eu não sabia o que era aquilo. Eu não tinha consciência do que era aquilo. Então eu abri a minha vida, abri a minha casa para que essas entidades pudessem ali estar tocando em nós, estar ali fazendo aquilo ali. Porque na minha ignorância eu achava que era bem, eu achava que ele estava fazendo bem, mas não estava fazendo bem. Então foi difícil para nós sairmos daquela situação de opressão, onde eu tinha muita sensibilidade, né, espiritual, porque o próprio Espírito Santo me ajudava, me dava discernimento, e foram várias vezes. Uma vez na chácara, aconteceu muitas coisas, né, nós tínhamos cachorro, os animais eram feridos ali, era cometido de enfermidade, e uma vez também que nós estávamos mais profundamente, né, o pastor ali já estava num processo de perder o emprego, né? Começou por aí, perdeu o emprego, perdeu a renda dele, né? Perdeu o que ele fazia. E nós, muitas vezes que vinha para a igreja, uma noite que nós estávamos vindo para a igreja, né? Um vizinho da própria chácara, o motorista desse vizinho, eles estavam fazendo festa lá na chácara e ele veio em Franca para buscar mais bebida, porque eles usavam muita bebida alcoólica, eles voltavam com o carro cheio de bebida, e nós estávamos vindo para a casa do Senhor, para a igreja, e antes de chegar na rotatória indo para Biraci, esse carro veio em cima de nós e nos deu uma pancada tão violenta que nós fomos jogados para o acostamento, mas quebrou a roda do carro, nós não capotamos, só machucamos algumas escoriações, mas acabou com o nosso carro, de tão violento que era a fúria do diabo, queria ceifar as nossas vidas, queria ceifar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, né? E ali a minha mãe morava ali no Palestino, então nós fomos a pé para lá, saímos dessa situação, perdemos o carro, nós tínhamos um carro só e ficamos sem carro, e depois foi um processo aí para poder arrumar o carro, esse homem arrumar o carro, ele estava alcoolizado, ele estava bêbado, fez um acordo ali para não chamar a polícia, e foi difícil, mas ele consertou o nosso carro direitinho, né? Mas foi um processo, queridos. Aí foi um processo de dar a rasteira em nós, né? E nós fomos cada vez mais ficando firmes na nossa vida espiritual, buscando a Deus, mas nós fomos perdendo aquilo tudo que nós tínhamos conquistado, trabalhado, nós fomos perdendo.
e foi um processo longo, mas cada vez que nós perdíamos mais as coisas, mais nós estávamos mais com o Senhor. E em tudo nós dávamos graças a Deus, porque nós perdíamos coisas materiais, mas nós ganhávamos coisas espirituais. E ali foi um processo lindo, e nesse processo de nós apaixonados por Cristo, pela sua palavra, vendo a obra de Deus trabalhando na nossa vida, na vida do meu esposo, na vida dos nossos filhos, as fases mais difíceis da adolescência dos nossos filhos, nós estávamos passando ali com Jesus, com a palavra de Deus, orando, jejuando, fazendo vigília, subindo um monte ali de Claraval para fazer vigília, enquanto nós buscávamos, e aquilo tudo queimava no nosso coração, era como um fogo, era como uma brasa viva, o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, e ele foi trabalhando de uma forma tão poderosa, que ali nós fomos convidados, né, para estar ali nesse trabalho de casais, e nós fomos ali envolvendo na obra, de cabeça, nós entramos assim de uma forma, por causa do chamado de Deus, por causa do chamado, a sede de Deus na minha casa, na minha família, na minha história, na vida dos meus filhos, que sofreram tudo conosco, né, que passava aquele sofrimento, tudo com a gente, e ali Deus nos deu graça, o Espírito Santo nos deu graça para nós passarmos a fase difícil da adolescência dos nossos filhos. O Senhor conduziu os nossos filhos, e quanto mais nós perdíamos material, mais nós louvávamos a Deus, mais nós agradecíamos a Deus, porque aquela experiência de ficar sem coisas materiais nos levava mais perto de Deus, nos aproximava mais perto do Senhor, nos fazia quebrar a nossa cerviz, a dureza do nosso coração, a arrogância, a soberba, a inveja, o ciúme. Foi um tratamento de dentro para fora, tanto que o Senhor queria trabalhar, que precisava ser trabalhado, e ali foi trabalhando com o meu esposo, aonde nós fomos batizados no Espírito Santo, dentro dessa denominação, aonde não era assim, declarado, não dava ênfase, né, pastor? Ao Espírito Santo, eles criam, e eles, porque a palavra de Deus era clara, né, mas eles não davam ênfase, e ali, né, nós fomos tão cheios, e ali nós fomos batizados no Espírito Santo, e aí quando meu esposo foi batizado, eu fui primeiro, meus filhos foram batizados no Espírito Santo nessa denominação, e meu esposo, por último, foi batizado, porque o coração dele ele queria prova, ele queria ver para crer, né? E sendo que as coisas de Deus é no coração, é fé. E a minha experiência não era a experiência dele, mas quando ele foi batizado no Espírito Santo, ali o Espírito de Deus foi fazendo a obra na vida dele, e ele crescendo, ele era apaixonado pela palavra, ele comia a palavra, como ele faz até hoje, né? Ele come e bebe a palavra de Deus, louvado seja Deus, e ali Deus foi trabalhar na vida dele, foi tirando tudo aquilo que fazia separação, tudo aquilo que roubava ele, né, de mergulhar, porque Deus tinha um plano maior para nós, Deus tinha uma obra maior para fazer na nossa vida, na vida dos nossos filhos, e assim ele foi perdeu o emprego, chegou num ponto, né, onde nós fomos ali convidados ali, né, nosso envolvimento depois que nós já estávamos ali com o pastor Wagner, a pastora Luísa, na comunidade Sol da Justiça, começamos juntos ali aquela obra, nós decidimos a estar com eles, e ali foi um processo, né? Nós fomos convidados, porque havia um chamado sobre a nossa vida, e nós trabalhávamos com casais, né? Eu trabalhava na área de libertação, e ali nós fomos nos aprofundando, porque a minha experiência me levou a tirar aquelas vidas do cativeiro, das prisões, e foram muitas, trabalhar com casa de recuperação, e ali foi uma escola para nós, e por isso a gente ficou ali 13 anos pastoreando com esses amados irmãos, aprendendo com eles e crescendo com o Espírito Santo, e depois foi todo esse processo aonde nós chegamos até aqui, 9 anos de comunidade, né, Ágape, e eu louvo a Deus, porque ele tirou todo o trabalho secular do meu esposo, tirou todo o trabalho secular da minha vida, e não nos permitiu trabalhar secularmente, e nós nos sujeitamos,
né, a suportar a toda aquela situação difícil. Não é fácil você abrir mão de tudo. E não é fácil você abrir mão e passar escassez, passar dificuldade financeira, passar necessidade, ter vontade. Quantas vezes nós ganhávamos cestas, né? Não era só cesta básica, mas nós ganhávamos aquilo que nós tínhamos vontade de comer, porque então nós não podíamos comprar. Sendo que antes nós tínhamos uma vida farta, nós tínhamos uma vida regalada, nós tínhamos uma vida, comia de tudo que queria, ia onde queria, né? Fazia viagens, viajava, nós tínhamos uma vida de suprimento material muito grande, por causa do trabalho. Meu esposo, ele ganhava bem, né? Mas era assim, ganhava bem, mas era como um saquetel furado, né? E era uma coisa assim que vazava no meio dos dedos e não conseguia, ganhava tão bem, mas acabava vivendo no vermelho, porque os gastos eram muito. E ali, tudo que nós perdemos, nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus porque Ele nos tirou de tudo aquilo para um plano maior. E quantas vidas, quantas almas, quanto Deus pôde usar a nossa vida, quantos casamentos nós já realizamos, quantas consagrações de filhos nós já fizemos, quantas vidas nós já podemos tocar, podemos ter abençoado. Se nós for pedir aqui para você testemunhar o que nós fomos na vida de vocês, qual a nossa participação como pastor, como conselheiro, na vida daquelas pessoas que pastoreamos 13 anos ali na comunidade Sol da Justiça, 9 anos com a comunidade Ágape, e nós não vemos placa de denominação, e nós atendemos a todas as pessoas, não só membros, mas pastor. Quantos pastores nós podemos aconselhar? E eu não fui formada, eu não sou formada em psicologia, eu não tenho uma formatura. O pastor tem uma formatura. E mesmo assim, o Espírito Santo trabalhou na minha vida de uma maneira que Ele me dá tanta sabedoria na área de conselho, na palavra, para instruir, para aconselhar, tanta compaixão. E usa o pastor Humberto na palavra. Então nós somos aqui um casal que nós nos apoiamos um no outro. Eu preciso dele e ele precisa de mim. Eu não tenho todos os dons e nem ele tem todos os dons, mas juntos naquilo que eu tenho, nós nos doamos para o Senhor. E não há preço maior, não há nada que possa valer a pena mais do que entregar para Cristo. Assim como Nicodemos, né? Ele falou para o Senhor: como eu posso nascer de novo? Qual é a experiência que Nicodemos teve? E qual é a sua experiência que você teve no nascer de novo? A minha experiência, eu não largo, não troco, porque quantas experiências maravilhosas com o Espírito Santo, quantas visões, quantas revelações, quantas o Senhor revela o céu para nós, e isso traz paz, porque as trevas não traz paz, ela traz aflição, perturbação, opressão e escuridão. Mas Jesus, ele veio para nos libertar, ele veio para nos dar vida e vida em abundante. Tudo do Senhor é a luz, é as claras, nada é oculto ou escondido. Se não tiver na palavra, não dê crédito. Se não tiver aqui na Bíblia, não dê ouvido. Provai o Espírito, provai aqueles que estão falando com vocês, aqueles que estão entregando para vocês palavra, revelação, profecia. Provai o Espírito se procede de Deus ou não, porque a linha é muito paralela, é uma linha juntinho ali, ó. O mundo espiritual é muito maior do que aquilo que você vê. Por isso nós precisamos pedir para Deus o espírito de discernimento. E o Espírito Santo me deu. O espírito de discernimento é sobre mim. O espírito de conselho é sobre mim. O espírito do entendimento
é sobre mim. O espírito de revelação é sobre mim. E sempre eu vou lá perguntar na palavra, testificar na palavra. Se Deus está me mostrando, me revelando, tem que estar na palavra. Porque se não estiver na palavra, pode passar por esse canal, que sou eu, que muitas vezes sou imperfeita, sou falha, e pode haver distorção. Mas quando testifica dentro da palavra, não há dúvida. Quando Deus fala com você, quando Deus fala comigo, não há dúvida, porque quando Ele fala, eu falo, Senhor, então me testifica na palavra, me dá na palavra, porque quando Deus me dá na palavra, eu vou na palavra, e Ele me mostra onde está, assim como Ele me mostrou, porque eu não sabia, porque eu não li a Bíblia. Quem me falou? Eu tinha os ensinamentos do meu pai, que sempre lia a Bíblia. Meu pai toda noite, meu pai sentava na beira da cama dele e ele lia a palavra. E quantas vezes nós ignoramos ele, quantas vezes nós ignorávamos ele, quantas vezes o pastor Humberto chegava na minha casa ou nós íamos lá para visitar depois de casado e ele te retirava da sala, da nossa presença, ele ia para o quarto para ler a Bíblia. Aí ele tinha aquele momento com Deus. Pela promessa de Deus na vida do meu pai e da minha mãe, nós fomos alcançados. Por isso que fala, se houver um na casa que crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Creia nisso. Não creia em qualquer doutrina. Não seja levado como vento. Não seja levado, mas creia na palavra de Deus. Tenha a sua própria experiência. Nicodemos era religioso, né? Nicodemos era religioso. Ele fazia parte do Sinédrio. Sim, sim, ele fazia parte. Ele era doutorado na lei. E Jesus falou que ele precisava nascer de novo. E Jesus, então, nesse diálogo, fala para ele, você precisa nascer de novo. Olha aqui que ele fala. Olha que ele fala para ele. E perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós nascemos da carne. Nós fomos concebidos ali pelo nosso pai e a nossa mãe. Nós fomos gerados na carne. Mas quando nós aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, recebemos Ele na nossa vida e damos o passo de fé, de batizarmos, de sepultar o velho homem, de sepultar a velha natureza e nascer de novo, uma nova natureza. Eu mesmo vi o meu sepultamento. Deus me deu numa visão na madrugada. Ele me mostrou. Eu estava ali, né? Num caixão cheio de flores, de margaridas. Era tudo margarida. E eu estava feliz, muito feliz. Não entendia o que estava acontecendo. E eu mesmo vi ali, me vi nesse lugar. E era muitas margaridas, tudo margarida branca. Era tudo branca, cheinho. E o meu semblante feliz, alegre. Tanto que eu fiquei assustada, que eu achei, porque tinha uma data. E eu falei, meu Deus, será que é com 42 anos? Será que é com 52 anos? Sempre eu tinha aquela preocupação. Será que isso é verdade? Eu vou viver só isso? Né? Será que eu vou viver isso? Não, mas era o sepultamento daquela velha Raquel. Né? Eu vou fazer 60 anos. Louvado seja Deus. Passou os 42, passou os 52, eu já vou fazer 60 anos. Né? Estou aqui para a glória de Deus. E aquele sepultamento era daquela velha criatura. E eu não troco nada do que eu vivi, as experiências difíceis, as experiências duras que me levou a ter experiência com Deus, na perseverança, na esperança, na fé. A minha fé foi provada, a minha fé foi alicerçada e até hoje,
Eu falo para vocês com convicção. Eu falo para vocês com alguém que viveu. Eu falo de experiência, não de ouvir falar. Então entrega o seu caminho a Cristo. Deseja essa experiência. O Espírito Santo, ele está aí com você, ele está aqui comigo. O Espírito Santo te ajuda. Assim como o Espírito Santo chamou Nicodemos, se revelou a Nicodemos, assim como o Espírito Santo se revelou a mim, ele se revela a você. Pede para ele, busque nele, através dele, e você vai ter um encontro maravilhoso com Cristo. Esse é um pequeno do meu testemunho. Em outra oportunidade, eu vou dar outro testemunho para vocês e das experiências espirituais que eu já vivi, que eu tenho vivido, e hoje, na graça do Senhor. Amém, queridas? Deus te abençoe, que essa palavra, que você medite e mergulhe nela, e que você possa ser mais edificada, que o Espírito Santo fale com você mais ainda. Amém? Amém, irmãos. Nós vamos ouvir uma outra canção, e depois nós vamos orar, né, e fazer o sorteio aqui das crianças do Agape Kids, daquele que vai ganhar, né, o presente surpresa das professoras. Amém. Ó, hoje tem presente para as crianças que participou, as crianças que participaram das lives. A lata tá aqui, a lata tá aqui. Todas as crianças que o papai e a mamãe incentivou, né, os filhinhos a ver as lives, as professoras têm feito com muito amor. A Liliana está aqui. Elas tiram tempo para fazer para as crianças, ensina suas crianças a ter compromisso, responsabilidade com a palavra de Deus. Não deixe elas desmotivadas, assim como elas são obrigadas a fazer ali, né, as aulas, que é o ensino natural. Nós também precisamos ensiná-las a amar a Cristo, amar a Deus, que no dia de amanhã elas vão se lembrar e elas vão ter a experiência que eu tive. Então tá aqui, mostra aí, pastor, a latinha. Nós vamos sortear, a Liliane vai sortear aqui, ó, um nome que vai ganhar uma lembrança, uma surpresa. Todas as crianças, né, que colocaram o nome. Adoremos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Seguro estou nos braços. Oh, aleluia. Daquele que nunca me deixou. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Oh, glória. Seu Aleluia. amor perfeito sempre repousa em nós. Passar pelo vale, Acharei conforto em teu amor, Ele nos ama. pois eu sei que és aquele que me guarda, Ele nos guarda. que me guarda. Oh, calabaxere, calabachorando, ela Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Sim, ó Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, aleluia, Senhor. Em teus braços é o meu descanso, Senhor.
Sim, ó Deus, podemos descansar em Ti. Caio em tua graça. Aleluia. Sim, mais uma vez, Senhor. Eu caio de novo em tuas mãos, Senhor, mais uma vez. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Eu passo pelo vale, acharei consolo em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é. Em teus braços é o meu Encontre descanso descanso. nos braços do Pai. Encontre Em aí. teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Liliane, ó. Liliane vai sortear. Vou fechar Glória os a Deus. olhos. Isso. Já tiraram os meninos dela. Vamos ver. Vamos ver. Rafaela! A Rafaela da Flávia. Rafaela, ó. Ó, você ganhou, ó. ó. Se eu colocar assim, vocês não vão ver, né? Não. Não vai dar pra ler. Não. Não dá pra ver. Rafaela. Rafaela, seu nome, viu, Rafaela? Deus te abençoe, viu, querida? Tá aqui seu nome, eu vou deixar aqui, né, o seu nome, tá bom? Parabéns. Que bom, né? Rafaela ganhou, participou das aulas. Um grande beijo para você, Rafaela, que vai começar um novo tempo aí. E você participe para que você também seja sorteada. Amém, Próxima aula queridos? sábado, né? Próxima aula sábado. Não perca, participe. O pastor Humberto vai orar por você, vai orar por nós, orar pelos pedidos. E nós vamos estar encerrando essa live em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, continue orando pelo Edivaldo, né? Sim, o Ele é Edivaldo. amigo conhecido da Paula Novaes. Ele foi cometido de Covid, teve muito mal, já melhorou, está bem, mas ainda continua hospitalizado. Sim. Continuemos orando por ele. Sim, né? vamos orar. E todos os empresários, todos aqueles que estão no campo de batalha trabalhando, que são essenciais, todas as famílias, todos os pedidos que estão aqui, nós vamos orar. Amém? Estende sua mão para cá. Pai, nós te entregamos, ó Deus, Sim, meu Senhor. todas essas petições, todas essas vidas Oh, aqui. Deus. São Oh, pedidos de Senhor, saúde, por de favor, emprego, de provisão, Por favor, alcance, de Senhor. problemas no relacionamento, Cada problemas cada, de Senhor, diversas socorro, Pai. áreas, Pai. Que o Senhor possa intervir, que o Senhor Em possa vir com o nome teu de refrigério, Jesus. com a tua bênção, com o teu Deus. escape. Sim, Alcança Deus. cada uma dessas vidas, Por Pai, favor, e Senhor. abençoa. Sim, Para que o teu nome seja glorificado e que cada uma dessas vidas Em nome tenha uma de Jesus. experiência com o Senhor, Em nome de de ouvir a tua Sim, resposta, meu Deus. de sentir o teu toque, Sim, de meu ouvir Deus. e saber que foi o Senhor quem fez, Oh, foi o Jesus. Senhor quem É o Senhor trouxe que a tem o providência poder, Pai. e a solução na vida de cada um, em nome de Jesus. Graças Amém? a Deus, amém. Glória a Deus, irmãos. Amanhã estaremos aqui novamente às 19 horas. Sim. Vai estar conosco a Lívia. Sim, Ela vai estar já conosco. esteve aqui uma vez, ela é esposa do Wilker, irmão do Michael, Sim. né? Ela é lá da casa de oração. Ela vai estar aqui com uma palavra, né, sobre a unção. Amém, Então, não que você perca. se prepare. Amanhã às Sim. 19 horas nós estaremos aqui, em nome de Jesus, se o Senhor nos permitir. Amém? Despede, Liliane, Adriana. A paz de Deus esteja com todos, né? Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, com o amor de Jesus
e a consolação do nosso amado Espírito Santo seja sobre todos vós, sobre a igreja. A igreja diz: Amém. Amém. Glória a Deus. Até amanhã.